Lucas capítulo 15. Como falamos semana passada, chegamos no núcleo do ensino de Lucas. O propósito de Lucas é ensinar e falar do Evangelho para os gentios, de falar do Evangelho para aqueles que não são judeus. Nós vimos então semana passada o encontro da ovelha perdida e da dracma perdida. Hoje o texto que é dito é o filho pródigo, mas eu quero pregar hoje sobre os dois irmãos desse texto, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 15, vamos ler do verso 11 até o verso 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Logo vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Obrigado. Vamos fazer alguns destaques do texto para depois tirarmos algumas lições. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui desse texto: Jesus está falando de uma família de judeus. Isso precisa ficar muito bem claro para nós. Um pai com 2 filhos. Um filho chega para o seu pai e pede a parte da herança.
Isso, dentro da cultura judaica, significa que esse filho está dizendo que ele menosprezava tudo que o pai representava e a única coisa que o pai tinha para ele eram os bens. Um relacionamento, então, comercial dentro da família. O filho mais velho não é diferente do mais novo. O filho mais velho, ele reclama da mesma maneira. Então, ele está do lado de Deus, do lado de Cristo, e mesmo assim, ele também percebe que ele tem um relacionamento de comércio. Mas só que ele não se apercebe das benesses que ele tem, e principalmente ele não se apercebe quão rico ele era. Ele era um rico com espírito de pobre. Um pobre por dentro e miserável, mesmo gozando de todo o patrimônio de seu pai. E o outro filho, ele se tornou um rico e virou pobre. Esse filho mais novo, ele, como o filho mais velho, o julgou, dizendo que ele gastou a herança com prostitutas e outras festas e outras mais. O texto não nos diz isso, só nos diz que ele saiu para um local e lá viveu desvairadamente e irresponsavelmente. Mais ou menos como aquele homem que ganhou a Mega Sena 3 anos atrás e hoje se tornou um vendedor de picolé de carrinho. Achou que o dinheiro nunca iria acabar. Então existe uma visão econômica aqui no texto que nós precisamos destacar para nós. Que às vezes nós achamos que o que nós temos é pouco e não é suficiente, o filho mais velho. Ou às vezes a gente acha que o que a gente tem nunca vai acabar, o filho mais novo. Então nós temos uma visão de vida econômica. Como que nós administramos os recursos que nós temos? A gente vive como se o recurso nunca vai acabar? Ou a gente vive achando que sempre está faltando? Essas duas visões, elas são muito ruins para se viver. Porque essas duas visões não levam a uma autorresponsabilidade, a uma autorresponsabilização com os recursos que você tem, com os recursos que você recebeu. E nós precisamos aprender a administrar bem os recursos que recebemos. Por isso que para o judeu o dízimo é algo importante e para o cristão precisa ser algo importante. Porque se você não consegue ser fiel a Deus com 10%, você não vai conseguir ser fiel a nada na sua vida. Você não vai conseguir ser fiel no seu casamento, você não vai conseguir ser fiel aos seus propósitos, aos seus sonhos, à sua vida, porque simplesmente você não é fiel. Você vive nos dois extremos dessa balança desses dois filhos. Um filho que acha que o dinheiro nunca vai acabar e o outro filho que acha que sempre está faltando. Os dois filhos são miseráveis. Então, numa visão econômica, a gente tem que tirar uma lição que nós precisamos aprender nesse texto. Que o dinheiro, ele precisa ser considerado como uma bênção que vem de Deus. Guarde isso para a sua vida. Todo recurso que chega às tuas mãos, tenha como uma bênção que veio da parte de Deus. Deus te abençoa. Mesmo sendo um filho indisciplinado, um filho que gasta tudo na licenciosidade, ou mesmo sendo um filho extremamente religioso, extremamente disciplinado, o dinheiro é uma bênção. Eu estava ouvindo um rabino recentemente, ele estava falando que esse é um dos grandes segredos do povo judeu, porque eles entendem que eles sempre são abençoados. E nós, miseravelmente, como brasileiros, nós nunca entendemos que o dinheiro é uma bênção. Nós nunca entendemos que nós temos um Deus que nos abençoa. E por isso, nós vamos perdendo muito de nossas vidas. O dinheiro é uma bênção. Deus sempre nos abençoa. Amém, igreja? Então tenha isso. O dinheiro, agora, uma coisa terrível nesse texto, a relação familiar é a relação financeira e econômica. Como que é o seu relacionamento dentro da sua casa? Como que é o seu relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família? É simplesmente um relacionamento financeiro?
Você se relaciona com as pessoas dentro da sua casa por questão financeira? Isso é miseravelmente. Olha o que acontece com a história dos 2 filhos. Os 2 filhos estão perdidos dentro de casa, porque a relação, eles olharam e acharam que o mais importante era o dinheiro. O quanto que eu tenho vai significar quem eu sou. Essa é a vida mais miserável que tem para se viver. Achar que a sua vida simboliza o que você tem, porque um dia você pode perder. Essa semana eu vi uma família de ucranianos saindo, uma mãe com 3 filhos e a mãe dela, fugindo da Ucrânia. E ela virou e falou que quando soou o primeiro alarme de ataques, ela pegou o que podia pegar. Ela pegou nada para ela, pegou roupas e casacos para a mãe, roupa e casacos para os filhos. Pegou os últimos recursos que tinham dentro de casa, pegou as 4 peças de joia que ela tinha, e ela virou e falou assim: agora a única coisa que eu tenho são as 4 peças de joia que eu tenho para viver e sobreviver e sustentar a minha mãe e os meus 2 filhos. O ter é uma vida miserável. É isso que o texto está dizendo. Viver pelo ter é ser pobre, é ser condenado a uma vida miserável. Porque o quanto que você tem nunca será o satisfeito para você. Nunca. É o filho mais velho. É o filho mais velho. O quanto tinha não trazia alegria para ele, não trazia satisfação para ele. Ele queria mais. O Senhor nunca me deu um novilho para comer, para festejar com os meus amigos. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele queria viver pelo ter e não pelo ser. Agora, o filho mais velho, o texto é cruel, porque o filho mais velho mostra que esse filho, o filho mais novo, foi cuidar de porcos. O porco, para o judeu, é imundo. Então, quer dizer que ele foi a um tipo de serviço, um tipo de trabalho, pior, mais degradado que tinha para ele viver. E o que é pior, ele olhava para a comida dos porcos e achava que poderia se alimentar com aquilo. Querido irmão e querida irmã, viver pelo ter nos leva a um precipício enorme. Invista em ser, invista em quem você é, invista e descubra quem é a tua família. Aprenda as boas lições da tua família e aprenda com as más lições da tua família, não com rancor, não com ódio, não, trabalhe o teu coração, para que o teu coração tenha do Espírito de Deus e você seja capaz de agradecer a Deus pela família, pela origem de onde você veio, porque se for um lar bom, digamos assim, razoavelmente funcional, então você teve uma boa educação. Se for um lar disfuncional, que teve desequilíbrios, que teve divórcios, que teve traições, que teve quebras financeiras, aprenda a não cair nos mesmos erros. Não vá repetir a história do teu passado. O Espírito Santo de Deus está sobre nós e esse texto está falando sobre isso, para que eu e você não venhamos a ficar repetindo histórias ruins de famílias disfuncionais. Nós podemos estar gerando uma família disfuncional. Quando nós não sabemos explicar para os nossos filhos a origem dos nossos recursos, quando nós não sabemos explicar para os nossos filhos sobre a economia da vida, sobre a economia financeira da vida, nós podemos estar sendo disfuncionais quando nós não aplicamos e investimos bem os nossos recursos e vivemos extremamente endividados. Nós podemos estar sendo disfuncionais quando colocamos e impingimos dentro da nossa casa uma relação extremamente financeira e econômica, ao invés de ser uma relação relacional de amor e afeto. Como que tem sido a sua família, querido irmão?
O que os teus filhos estão aprendendo? Qual é a economia que você está ensinando para os seus filhos? Qual é a história que os teus filhos vão viver daqui para frente? Esse filho mais novo, como a gente diz, ele foi ao fundo do poço. Ele foi aonde ele achou que não poderia mais haver saída para ele. E lá no fundo do poço, ele olha para o passado e percebe: o meu pai era bom. Ele era tão bom. Olha o que esse pai ensinou para esse filho. O pai sendo rico, o pai que deu a herança, o pai que tinha recursos, o que o pai fazia? Massacrava os trabalhadores? Vamos entender, nessa época, não existia CLT, querido irmão e querida irmã. Não existiam leis trabalhistas. Não existia isso. Nessa época, esse homem, ele provavelmente era um homem de muito domínio, de muito poder, por ter muitos recursos. E tendo muitos recursos, o que ele faz voluntariamente? Perceba, olha o coração desse pai. O que ele faz voluntariamente aos seus criados, aos seus servos. Esses homens que trabalhavam na fazenda do pai, tratado no texto como servos, mas a palavra aqui é doulos, que é escravos. Eles eram escravos. Os escravos que trabalhavam na fazenda do pai viviam bem, porque o pai reconhecia o trabalho das pessoas. E isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender urgentemente na vida, queridos irmãos. Deus nos dá talentos maravilhosos, e todo o nosso talento nas mãos de Deus resulta em recursos para nosso sustento. Os nossos talentos que Deus nos deu são para que possamos administrar e ter os nossos recursos para sustentar a nossa vida, sustentar a nossa família. Não tem ninguém que não tenha um bom talento para alguma coisa. Essa semana eu gosto muito de assistir a alguns podcasts. E tem um rapaz que eu conheço que chama Joel J. Essa semana ele levou ele era o dono da Microlins e ele estava contando a história dele. E toda vez que ele falava, ele falou assim: eu comecei, meu primeiro trabalho era vender coxinha de porta em porta. E vendendo as coxinhas da minha mãe, nós compramos o primeiro carro da família. Aí ele falou assim: porque nós íamos para a igreja, meu pai, minha mãe, eu e mais meus 2 irmãos, nós andávamos 1h30 para chegar na escola bíblica dominical, todos os domingos, e nunca faltávamos. E foi na escola bíblica dominical que eu tive a maior lição da minha vida. Aí ele virou e falou assim: qual foi essa lição? Eu aprendi que existe um Deus que é dono de todas as coisas do universo. Então, a primeira coisa que eu faço até hoje na minha casa é todos os domingos estar na escola bíblica dominical às 9h da manhã. Esse homem hoje, ele é o 2º bilionário do Brasil. E ele virou e falou assim: olha, eu nunca tive muito talento para nada. Era aluno mediano, mas uma coisa eu aprendi. E aprendi com meu pai e minha mãe. E aprendi indo para a igreja. Que pontualidade é essencial em tudo na vida. Que se alguém quer vencer na vida, tem que ser pontual. Então eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Um homem que me viu vendendo coxinha na rua virou e falou assim: você passa aqui todos os dias, 3h da tarde, o sol está muito quente,
Aí ele virou e falou assim, não, mas é porque eu tenho o senhor como cliente, mais 2 pessoas como cliente aqui. Ele virou e falou assim, eu quero que você vai trabalhar comigo. E ele foi contratado. Ele foi trabalhar numa fotocopiadora. Com 2 meses de trabalho, chegando no horário, limpando a empresa antes de ir embora, o chefe virou e falou assim, agora você vai ser o gerente. Na copiadora, um fiscal que trabalhava lá de não sei o quê, sempre levava serviços lá, começou a olhar para ele. E ele falando, eu nunca tive talento, mas a única coisa que eu tinha era chegar na hora e fazer o meu trabalho bem feito. A palavra de Deus diz assim, ele usou esse texto, ser fiel no pouco que sobre o muito eu te... Fala, igreja. Colocarei. Conheci esse fiscal trabalhava no Sebrae, ele me levou para fazer um curso no Sebrae, e ele me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele. Em 2 meses eu me tornei o gerente do lugar lá, porque eu era o primeiro a chegar e o último a sair, sempre fui pontual, em tudo que eu ia fazer. Aí o Joel J. virou e falou assim, não, então já tem que pedir desculpa, porque a gente começou atrasado aqui. Aí ele virou e falou assim, isso depõe muito contra você. Como é que você quer alguma coisa séria na tua vida se você não dá sustentáculo para aquilo que você quer? Como é que você quer uma bênção de Deus, sendo que você não tem sustentáculo naquilo que você acredita? É muito fácil falar, eu acredito em Deus. O importante não é acreditar, o importante é você viver como alguém que acredita em Deus. Porque viver como alguém que acredita em Deus é alguém que cumpre palavra, é alguém que honra os seus compromissos. Isso é só um parêntese, porque o filho olhou e falou assim, o pai recompensa os servos, os bons servos que trabalham na fazenda. O pai recompensa bem os bons servos, porque o pai tem um grande coração. Ser fiel, irmão. Ser fiel. Não importa a circunstância, seja fiel a Deus, seja fiel a Ele. Eu aprendi esse versículo com a minha mãe. Logo quando eu comecei a trabalhar, a minha mãe chegou, os irmãos já sabem, né? Todos os dias a minha mãe lia os provérbios para mim, para os meus irmãos, e um dia minha mãe falou assim, olha, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O filho mais novo lembrou que era melhor ser um escravo do pai do que ficar cuidando dos porcos e tentando se alimentar com a comida dos porcos. Aí ele se levanta e vai. Ele saiu de casa revoltado, não saiu? Saiu de casa tão revoltado que ele virou e falou assim, o pai deve ter falado para ele assim, não vou fazer isso agora para você. E ele falou assim, olha aí, não sou querido, não sou amado e tal. E a gente tem medo de dar disciplina para os filhos, de colocar os filhos no eixo. Não, o pai coloca. Então eu não quero mais morar na tua casa. Então tá, vai embora. Faz o que você quer. O que vai acontecer com você? O futuro dirá. Se vai ser bom, se vai ser ruim, o futuro dirá. Foi tão ruim que ele decidiu voltar para ser escravo do pai. Quando ele chega, quem é o pai? O pai é um homem bom. É um pai que não vive pelo ter, é um pai que vive pelo ser. A essência do pai é ser bom. Ele é bom para os filhos, ele é bom para as pessoas que estão ao redor dele, ele não é materialista, ele não é uma pessoa consumista, ele vive porque as relações não são relações econômicas, as relações são relações do coração, as relações são relações pela vida, as relações são relações que se compartilham experiências e se somam experiências juntas. Recebe o filho. Então, o judeu que fugiu, volta para casa. Esse judeu também, alguns autores dizem que representa também os gentios. Nós saímos de Deus, todos, e também agora voltamos para Deus. E agora somos aceitos por Deus com esse pai. Agora vamos falar do filho mais velho. Filho mais velho, e aí é um segredo.
Tem muitos segredos nesse filho mais velho. Faço tudo certinho. Eu chego na hora, sou o primeiro a sair, sou o último a sair. Faço tudo certinho. Cumpro tudo que tem para fazer. Mas eu não avanço. Por quê? Porque o teu coração não é bom. Não adianta só fazer. A vida não se diz no que você faz. Não é o fazer que é significativo. Não é o ter que é significativo. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço... Não é esse fazer, o muito fazer que você será lembrado. Lembram que Jesus falou assim, eu expulsei demônio, eu curei pessoas, afastai-vos de mim, porque vocês só faziam isso. Você vive só pelo fazer. A gente vive hoje nesse tipo de vida. As pessoas estão sempre cansadas, as pessoas estão sempre ocupadas. E falando de igreja, as pessoas são mais ocupadas lá fora do que com as coisas da igreja. Não se preocupam com as coisas da igreja. E acham que é muito melhor viver para as coisas lá fora do que viver para a igreja, do que viver para Deus. Quem é o teu sustentador? Não sou eu, não sou o pastor, é Deus, amém? É Deus que é o teu sustentador. Ele é ou não é? Você crê nisso? Então faça, viva para Ele. Viva para Ele. Você acha que se você gastar, estou falando aqui, 1h30 de manhã, 1h30 à noite no culto de domingo, e 1 hora no culto de quarta-feira. Isso representa 4 horas da tua semana. Se você pegar hoje, chegar na tua casa, entrar lá no Google lá, e verificar lá, quanto tempo você ficou no Instagram essa semana? Você acha que você ficou menos do que 4 horas? Se você ficou em média de 30 minutos por dia jampeando lá no Instagram, você ficou mais tempo no Instagram do que adorando a Deus, do que buscando a Deus. Olha a inversão que a gente vive hoje. Olha a inversão. E vocês acham que a gente vai mudar o mundo como? E vocês acham que vai mudar a sua família como? E vocês acham que a gente vai parar uma guerra mundial como? Dá para você entender? Não adianta você falar que está, mas você não é. Mas eu faço, não adianta fazer. O que você faz vai ser considerado lixo. Não foi isso que esse mais velho fala? Eu estou do seu lado, tudo que você me pede eu faço. Não é isso que ele está falando aqui? Mas ele faz, mas o coração dele não está, não é, não confia, não ama. E não me venha com desculpas. Se desculpe com Deus, comigo não. Eu sou muito sincero com os irmãos. Se você vem ou não vem, como humano eu sinto sua falta. Mas como pastor eu vou te dizer, quem está perdendo é você, querido irmão. Quem está perdendo é você. Gente que fica aí aterrorizada com esse negócio da guerra, aterrorizada com esse negócio da pandemia, aterrorizada com não sei o quê. Põe a tua vida em Cristo, em nome de Jesus, logo. Põe a tua vida em Deus. Confia em Deus, logo. Entrega a tua vida, porque o único caminho que tem é Cristo, é Deus. É só o Pai que está de braços abertos para você neste mundo. Eu entendi isso há muitos anos atrás, e eu entendo que é só Ele que está de braços abertos. Eu não quero cair nos braços de ninguém, eu não quero cair nos braços dos outros, eu só quero cair nos braços do Pai Celeste. E você? É só Ele. A irmã Tereza me mandou um vídeo, eu assisti ele hoje de manhã. Que vídeo? Uma senhorinha. Ela disse que estava em casa, sozinha. Aí ela virou e falou: Jesus, estou aqui sozinha. Não tem ninguém do meu lado.
Eu não sei, eu não entendi se estava falando com a filha dela. Era a filha, irmã? Eu também não entendi aquilo lá. Só que sozinha. E abandonada. Aí Jesus veio e me abraçou e falou comigo: eu te amo. Aí ela falou assim: foi a maior experiência da minha vida. Qual é a maior experiência da sua vida? A maior experiência da minha vida, que eu nunca vou esquecer, foi o dia que o pastor Sérgio Canedo, lá na Igreja Batista da Vila Nova, no dia 31 de dezembro de 1984, ele virou e falou assim: Carlos, você tem a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? E eu gritei lá dentro da igreja: tenho! E ele falou: então, eu como pastor desta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu saí de lá, ele falou assim: viva para Cristo! E não tem nada neste mundo, não tem ouro, não tem prata, não tem fama, não tem poder, não tem aglomeração que é mais significativa do que um abraço do Pai, do que um abraço de Cristo, do que o abraço do Senhor Jesus a nós. Não há nada. Você acha que há alguma coisa? Não há. Só Jesus Cristo é que pode preencher a tua vida. E não adianta você estar dentro da família do Pai, mas o seu coração não está. Você está aqui pensando: será que Deus vai me abençoar? Oh Senhor, eu vim aqui hoje para o Senhor me abençoar para me fechar aquele negócio. O Pai olha para você e fala assim: estou de braços abertos para você. E você está aqui pensando: você ainda não entendeu, meu filho? Tudo que é meu é teu. E você está só querendo ter. Você não entendeu? Tudo que você precisa para viver, Deus já te deu. Amém, irmãos? Já te deu. Por isso que a teologia da prosperidade só produz infelicidade. Só produz infelicidade. Porque tudo o que você precisa ter, o Pai já derramou sobre a sua vida. Esse é o conceito mais poderoso da vida. Essa estrutura de pensamento que nós precisamos ter nas nossas vidas, para viver sem essas amarras desse mundo, sem as amarras do ter, sem as amarras do fazer, sem as amarras do consumismo, sem as amarras do individualismo, sem as amarras de querer aparecer, sem as amarras do egoísmo, e vivermos. Sabe o que é esse texto dos 2 filhos? É que eles não sabiam desfrutar da presença do Pai. Voltando lá no vídeo da senhorinha, vou postar lá no grupo do Círculo de Oração esse vídeo. Posta lá, irmã. A irmã já está com o celular, posta lá. Ela falou assim: a voz dele é tão doce, o colo dele é tão macio. O filho pródigo perdeu tanto da vida, mas ele descobriu quão grande era o coração do Pai. Ele voltou e o pai estava de braços abertos, o abraçou e disse: oh, meu filho que estava morto, está vivo agora para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? O filho mais velho encerra sem a gente saber. A história não teve um fim do filho mais velho.
do filho mais novo, a gente vê que ele se arrependeu. Do filho mais velho, a história está aberta. Por isso que eu entendo que se a gente quer andar com Deus, a gente tem que chegar perto de Deus arrependido sempre. Porque o de espírito quebrantado achará Deus. Que a nossa vida não esteja no ter e nem no fazer, mas sermos verdadeiros filhos de Deus. Feche os teus olhos, fala o teu Pai nessa manhã. E eu te peço em nome de Jesus, se Cristo não está preenchendo a tua alma, vai a Ele agora. Se Cristo não tem sido a tua satisfação, vá a Ele agora. Se você não tem encontrado paz na tua vida, vá a Cristo agora. Porque o melhor da vida é encontrar-se com Deus. Aí você viver na presença de Deus e se satisfazer nele todos os dias da tua vida. Então o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Faz isso agora, em nome de Jesus. Deus, nesta manhã, ó Deus, a tua palavra nos desafia a uma mudança. A tua palavra nos desafia a uma experiência mais profunda, a uma experiência verdadeira com o Senhor. Eu quero te rogar nesta hora, Pai Celeste, que aqui, ó Deus, ninguém fique perdido, nem como filho pródigo e nem como filho mais velho. Eu quero te rogar, ó Santo Espírito de Deus, que os nossos corações sejam corações de pessoas arrependidas e que vão em busca do Senhor e da alegria e da paz que está em Ti, e da sabedoria e da força que está em Ti. Deus, tira de nós essa coisa de ficar vivendo nesses enganos da vida, Pai. Tira de nós essas coisas, ó Deus, de ficarmos guardando rancores do passado, coisas que as pessoas me fizeram, coisas. Nos tira dessa vida medíocre, Senhor, e nos coloca, ó Deus, na vida com o Senhor, na vida com o Senhor, porque é aí que há a vida. É no Senhor que temos a vida, é no Senhor que temos a esperança, é no Senhor que encontramos a força para viver, é no Senhor que nós encontramos a vida, a verdadeira vida, ó Pai. Que as nossas vidas estejam em Ti, hoje e para sempre. Amém.